noite aos alunos do nono ano EJA, professor Ronaldo de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos lá, vamos continuar vou dar uma revisão, essa revisão vai ajudar também na atividade de hoje e a prova, tá? Então, o nome já fala, revisão. Meninas, então vamos lá, vamos falar um pouco, novamente um pouco sobre a globalização, né? Pessoal, agora eu quero que vocês reflitam nessa imagem aqui. O mundo aqui, América, África, Europa e Ásia aqui. Lá, como é bom viver em um mundo globalizado. Yes, sim. Bom, aqui a imagem do tio Sam, né, no americano, e aqui uma pessoa fazendo uma manicure. E aqui também é a mesma coisa, um jogando golfe aonde? Na África. Só que tá onde? Na Europa e jogando golfe na África. Por quê? Poder aquisitivo. E aqui relação de dependência. Às vezes uma pessoa do Vietnã, ou propriamente da China, né? Então, servindo cafezinho, tá? Mas aqui é o seguinte, então essa charge quer dizer o quê? Essa globalização não é igual para todos, né? Às vezes os europeus, os norte-americanos, ele vai o quê? Pegar essa imagem aqui, lá na América do Norte, e a pessoa que, olha para vocês verem, na América Central, às vezes na América do Sul, uma imagem do mexicano, tá vendo? Então, essa relação de dependências, trabalho, ditos, né, em todo trabalho é digno, mas dito inferior, olha aí, né? Aqui é a mesma coisa lá, relação de dependência, né? Então, esse mundo globalizado não é para todos. Agora, presta atenção nessa outra imagem aqui, sobre a globalização. Então, aqui, nesse mapa aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção no encurtamento da distância promovido pela globalização. Olha, em 1500 a 1840, velocidade dos barcos era o quê? 16 km por hora. Então, lá no filme Os Vikings, né, basicamente, era essa questão dos barcos à vela, né? Não sei se vocês têm o Netflix, acompanha aquela série Os Vikings. Então, eles navegavam, o meio de transporte era o cavalo, logicamente animal, e o barco à vela. Então, 16 km por hora. Então, tudo era longe, tudo demorava. 1850 a 1930, velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora, barcos a vapor 57. Então, o barco aqui a vapor, olha, aumentou muito a velocidade. Então, o mundo, a distância entre os lugares das pessoas diminuiu. Anos de 1950, aviões propulsor de 480 a 640 km por hora. Então, o mundo diminui ainda. Ano de 60, né? Jatos de passageiro de 800, hoje no mundo atual também, de 800 a 1.100 km por hora. Então, mudou. Diminuiu mais ainda, sem falar, estou falando do meio de transporte, sem falar ainda na comunicação, internet, WhatsApp, Facebook, né? Então, isso aí só para vocês compreender um pouco, né? Só, outra situação também, meninos. Hegemonia estadunidense que a gente trabalhou, né? A hegemonia estadunidense, vamos lá. Aqui, símbolo norte-americano. Então, o formato da bomba atômica jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, né? Que aí explodiu onde foi a hegemonia. Por que hegemonia? Mostrou seu poderio bélico, porque os japoneses ainda não tinham desistido da Segunda Guerra Mundial, não tinha se rendido. Então, eles não se rendeu, aí os americanos resolveram jogar a bomba atômica, que até hoje tem vestígio de radiação, até hoje tem vários problemas, né, ambientais lá, tá? E esse processo aí da Segunda Guerra Mundial também contribuiu para o fluxo migratório das pessoas asiáticas vir para o Brasil, os casos japoneses. Pessoal, agora além disso, vamos falar um pouco dos problemas ambientais que a globalização traz também. Né? Lógico, é importante ter os pontos positivos e negativos. Vamos falar agora dos pontos agora dos problemas ambientais. Um deles é o efeito estufa, né? Efeito de estufa. Pessoal, aqui o formato aqui dos raios infravermelho e radiação solar. Só que acontece? Com a intensificação de liberação de gás carbono pelos veículos, queima de combustíveis fósseis pelos veículos, desmatamento, indústria, então vai liberar esse gás, o CO2 e o CH4, que é o metano. Então, o que acontece? Os raios solares, ele vai penetrar e grande parte vai ficar retido na superfície.
e pouca parte vai escapar. Isso vai fazer com que o planeta se aqueça. Esse é o efeito de estufa provocado pela ação humana. O efeito de estufa natural ele tem que acontecer, senão a Terra seria menos 50 graus Celsius gelada. Só olha aqui essa imagem. Durante muitos anos, as erupções vulcânicas, ela liberou para a atmosfera. Essa erupção vulcânica também ela contribuiu para duas situações lá nas eras geológicas. Contribuiu para o resfriamento, porque impediu a penetração dos raios solares, que foi mais de 2 quilômetros dessa camada de fumaça. Então, uma das glaciações foi isso, certo? Com o passar do tempo, os raios foram dissipando, então a radiação solar foi penetrando na atmosfera e foi aquecendo. Então, essas grandes erupções vulcânicas ao longo da história contribuíram para o resfriamento do planeta e o aquecimento. Então, essa quantidade de gás agora, dita assim, meio termo, ela contribuiu para o aquecimento do planeta, né, em condições normais. Só, olha aqui agora. Aqui a radiação solar, o planeta Terra, ela se movimentando aqui, ó, bem quente aqui, tá? Devido a essa radiação solar. Só agora, olha aqui. Então, nesses locais aqui, onde que o efeito estufa, ele vai se concentrar mais nessa parte aqui na região de linha de Equador, e aqui onde vai ter maior concentração de gás, né, maior concentração de radiação solar. E o que acontece? Grande parte dessa radiação solar vai contribuir para o derretimento das calotas polares, tá? Pessoal, aqui está um desvio da temperatura obtido por satélite aqui, só para vocês entenderem. O resfriamento da Terra aqui, ó, tá vendo? E depois, ao longo dos anos, aquecimento. Então, isso tem a ver com a atividade humana no planeta Terra, desses raios solares, tá? Então, aqui o aumento da temperatura, então uma variação de temperatura. Então, tem a ver com o desmatamento. O que o desmatamento tem a ver, pessoal, com isso? Bom, o desmatamento, ele tem a ver o seguinte, o desmatamento. Quando tem, por exemplo, a planta, ela inspira o gás carbono e libera o oxigênio, certo? Então, quando ela faz isso, o que acontece? Quando está o desmatamento, então a planta vai inspirar o gás carbono e vai liberar o oxigênio. Então, ela tem a função de diminuir a quantidade de gás do efeito estufa. Né? Então, quando tem um desmatamento, vai ter menor quantidade de oxigênio e maior quantidade de gás carbono. Então, esse gás, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a temperatura da Terra. É a mesma coisa, você pega uma estufa de salgado e fecha ele e deixa lá. Joga um gás carbono, a temperatura vai aumentar. Sem gás carbono, a temperatura diminui. Olha para vocês verem, e esse efeito estufa, além do derretimento das calotas polares, olha o que vai acontecer aqui. Glaciação, oscilação da radiação solar no Pacífico, aumento e diminuição da temperatura. Vai provocar a fase fria aqui, fase quente. Essa grande quantidade de poluente na atmosfera vai provocar os efeitos El Niño e La Niña. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do oceano, vai provocar chuvas em grande quantidade, a famosa pancada de chuva, e o La Niña vai provocar o resfriamento das águas dos oceanos, que é a seca demasiada, bem grande quantidade de seca. Então, o que acontece? Essa oscilação é devido à atividade humana. Só para vocês entenderem um pouco dessa questão da globalização, né, que tem também essa situação de aquecimento, essa situação de problema ambiental. Então, nós, como cidadão, direto ou indiretamente, contribuindo para esse aquecimento. Então, a globalização tem uns pontos positivos e negativos. Então, quando há muito desmatamento, além de diminuir a quantidade de chuva, que ela vai contribuir para a evapotranspiração, vai contribuir também para o aumento do aquecimento global,
né? Vai contribuir para a grande quantidade de efeito estufa, né? E aí vai provocar vários problemas. Se a gente perceber, vocês são jovens ainda, mas tanto que o clima ao longo dos anos vem mudando, nossa região aqui, por exemplo, em junho, julho, na década de 90, fazia frio. E a nossa região aqui, ó, de mais ou menos 800 metros de altitude, bem distante do oceano, e fazia frio, né? Na época da chuva chovia bastante, agora não, a gente está saindo agora ainda estamos no inverno, dia 21 adentra a primavera e ainda esse calorzão, né? E aí, o que a gente entende? Que a gente pode, ao longo da história, pode perceber que a mudança do clima, ela vem acontecendo. E essa mudança ela é mais visível em locais de clima frio, tempo frio, né? O derretimento das calotas polares, a diminuição de concentração de gelos nos grandes morros, que Kilimanjaro ao longo dos anos vem diminuindo, a diminuição de gelos também na Patagônia, tá bom? Então é só isso, falei um pouco da globalização, os pontos negativos desse aquecimento global, que esse gás ele é gerado pela agricultura, pelos meios de transporte, né? Porque através das queimas, da queima de combustível, pelo desmatamento. Então, vários setores contribuem para o aquecimento global. Pessoal, então, tudo de bom para vocês. Dúvida, eu vou estar no grupo, tá bom? Tenham uma ótima noite.